Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 20 de novembro de 2024, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto, com a presença agora da nossa querida companheira Daniele. Bem-vinda, Dani. Obrigada, boa noite, senhor Luiz. Boa noite, Alexandre. Lá pelo YouTube nós temos o Diniz e aqui pelo Facebook a Marlene. Boa noite a todos vocês, é um prazer enorme tê-los conosco. E mais uma vez nós vamos dar início aos nossos estudos da nossa querida doutrina dos Espíritos. Para quem vai acompanhar com seus livros abertos, nós vamos estudar a segunda parte, o capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Manifestações Inteligentes. Tá bem? Então abram aí seus livros, capítulo 3, Manifestações Inteligentes, o item é o de número 65. Acabou de entrar novamente o nosso querido companheiro, Celso. Bem-vindo, Celso, mais uma vez. Já esteve conosco, acho que foi tomar uma água, né, Celso? Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos lá. Kardec diz o seguinte a respeito disso. Nada certamente nos revela, nesses fatos que acabamos de examinar, a intervenção de uma potência oculta. Ele está falando lá das manifestações físicas, né, que é o capítulo anterior. Não é? Vamos lá, só para nós refrescarmos a memória. Manifestações físicas e mesas girantes, que é o item 2 desse capítulo, aliás, o capítulo 2 dessa segunda parte, tá bem? Então ele está se referindo às manifestações físicas e às mesas girantes. Ele diz, nada certamente nos revela, nesses fatos que acabamos de examinar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela de um fluido qualquer. Evidentemente, né, há coisas que são geradas por efeitos materiais que não os espíritos. Né? Então não é necessariamente uma potência oculta, ou seja, os espíritos que estão por trás desses fenômenos. Mas ele diz, foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos, e que realmente podia passar por muita lógica. E ela teria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Por quê? Explica uma boa parte, mas não explica tudo. Quando nós temos que dar uma solução a alguma coisa, ou você dá uma solução integral ao problema, soluciona ele de maneira integral, ou então não está bem solucionado. Alguma coisa não está resolvida, que precisa ser resolvida. Ele diz aqui, esses novos fatos consistem na prova da inteligência dada pelos fenômenos. Quer dizer, por trás daqueles fenômenos aparentemente físicos somente, que podia ser gerado aí por uma corrente elétrica ou magnética, ou por um fluido qualquer, existia uma inteligência, e elas davam prova disso. Essas inteligências davam prova disso, quer dizer, matéria não tem inteligência, está mais do que provado, matéria não pensa. Não é? O efeito da inércia, por exemplo, prova isso. Você pegar um objeto qualquer e colocar num determinado local, no centro de uma mesa, e ninguém tocar nesse objeto, e qualquer outro fator mover esse objeto, ele vai ficar ali pelo resto da eternidade. Enquanto esse objeto existir, ele vai permanecer naquele local. Ele não tem como se mover. Ele não tem como, por força das seus próprios recursos, se movimentar. Não é? O contrário das manifestações ditas físicas. Aí você pedia para a mesa, bata uma vez para sim e duas para não. Ela... Então, peraí. A mesa não pensa, a mesa não bate sozinha. Alguma coisa está fazendo isso. Quem é? Quem são? O que está por trás desses fatos? É isso que Kardec pesquisou. Por isso que ele diz aqui, demonstra uma insuficiência essa solução proposta pelos fenômenos que eles fossem de origem somente material. Não é? Pois não, Alexandre?
partir dessa situação que Kardec resolveu olhar para o espiritismo de outra forma. Exatamente. Porque tanto tentaram convencê-lo e ele negava veementemente lá participar dos grupos e tal, até que um belo dia ele foi, né? E aí quando isso se deu, esses barulhos, daí que ele seguiu essa linha de raciocínio que você acabou de citar, quer dizer, algo há, né? Exatamente, foi o senhor Fortier que levou ele à casa da dona Plané-Maison, Madame Plané-Maison, né, onde ele presenciou fatos que não deixavam a menor dúvida, né? Além do que, ele deu muita qualidade a essas reuniões, que ele racionaliza, organiza essas reuniões de forma racional e séria. Tanto que havia um grupo lá de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas que frequentavam esse grupo, e que se reduziu a 4, 5. Que a maioria gostava era de brincadeira mesmo, de distração, né, e não de coisa séria, né? Isso a gente constata até hoje, né? Há muito poucas pessoas que se dedicam a dedicar raciocínio, lógica, estudo, tempo, paciência, acuidade mental ao estudo da doutrina espírita. É uma minoria, a maioria fica ali na superfície e tal, né? Brincando de espiritismo, né? E a gente sabe que os fatos demonstram que não é motivo para brincadeira, é uma coisa seríssima, para a qual nós devemos dedicar todo o nosso interesse e o nosso tempo, todo o tempo possível, é claro. Ele segue. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia a presença de outra causa. Qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento das observações revelou. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando a intenção ou correspondendo a um pensamento. Porque muitas vezes se pedia para a mesa fazer tal coisa e a mesa não fazia, né? Há casos, o próprio Kardec revela, em que a mesa ia até o alto, subia, levitava, batia no teto e descia suavemente e pousava no mesmo lugar de onde ela saiu. E havia casos em que ela ia até o alto do teto, descia e se espedaçava. Quer dizer, alguma coisa tem, né? Peraí, está demonstrando raiva, sei lá, ódio, rancor, sei lá, está demonstrando um sentimento. E matéria não demonstra sentimento, quem demonstra sentimento é o ser pensante, não é? Quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece a um impulso do vento. Mas, se reconhecêssemos os seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou para a esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir que o papagaio tem inteligência. Mas que não que papagaio tem inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que aconteceu com a mesa. Hoje a gente vê a molecada empinar papagaio e fazer isso, né? Faz o papagaio para a direita, faz o papagaio para a esquerda, eles têm as técnicas dele, eles usam aquele cortante, aquele cerol na linha, né? E um corta o papagaio do outro e tal. E a gente vê o papagaio se movimentar de forma inteligente, né? E até dar a volta no outro papagaio e tal. Quer dizer, tem uma inteligência atuando sobre esse papagaio de algum lugar. O papagaio por si só ele é atuado pelo vento, mas ele fica numa posição só. Ele não revela inteligência para ir para a direita ou para a esquerda, né? Vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancadas sob a influência de um ou vários médiuns. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o de obediência às ordens dadas. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhes eram indicados.
Depois, ao abaixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, avançando para a direita ou à esquerda, para frente ou para trás, e executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. É claro que afastamos qualquer suspeita de fraude, aceitando a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honorabilidade e absoluto desinteresse. Trataremos logo mais das fraudes contra as quais é prudente prevenir-se. Aqui tem um rodapé, nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o problema das fraudes, que tanta celeuma provoca ainda hoje, decorre apenas da falta de observação criteriosa do processo de desenvolvimento dos fenômenos. Numa sessão preparada, segundo as indicações de Kardec, e realizada por pessoas sérias, os próprios resultados demonstram a impossibilidade de fraudes e ilusões. Quando você tem um grupo de pessoas sérias, ninguém vai a um centro espírita participar de um trabalho, seja ele qual for, por motivos fúteis, por brincadeira. Todas as pessoas que estão ali por motivos sérios, ou para ajudar alguém, ou para ajudar um parente, ou para se ajudar, não é? Mas sempre por motivos sérios. Quer dizer, quem está por motivos sérios não vai cometer estrepolias. Não é? Por meio de pancada, e principalmente dos estalidos no interior da mesa, de que já falamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar de tambores, da fuzilaria de descarga, por fila ou de pelotão, de canhoneiros, e também o do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, e etc. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Observou-se que, se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente ela respondeu. Por sim ou por não, segundo o número de pancadas convencionado. Sendo essas respostas de pouco significado, é claro. Se responde monossilabicamente, não dá para estender uma resposta. Não é? Como é que um professor de matemática vai ensinar alguma coisa para os alunos respondendo sim ou não? Não é possível mesmo. Por isso que depois foram se desenvolvendo outros métodos de comunicação, né, até que se chegou à psicografia, né, ao médium escrevente. Kardec vai explicar isso depois. Sendo essas respostas de pouca significação, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondente às letras do alfabeto para a formação de palavras e frases. Olha como a coisa vem num ascendente, né? Como qualquer outra ciência, não começou pronta. Ela foi se desenvolvendo progressivamente. Constatou-se que havia uma inteligência por trás daqueles movimentos, da mesa, de uma cadeira, ou seja lá no que for, das batidas insólitas dentro de uma parede ou num objeto qualquer, e depois convencionou-se que essa inteligência, se ela poderia responder perguntas, uma pancada para sim, duas para não, por exemplo. Mas viu-se que não era suficiente. Aí estabeleceu-se, uma pancada é A, duas é B, três é C, e assim suficiente, e assim progressivamente. Mas também era muito difícil. Já imaginou para o Z quantas pancadas não seria? Né? Se ele quisesse começar uma palavra com a letra Z, a coisa complicaria. Então, a coisa foi num crescente, se desenvolvendo como qualquer outra ciência. Não teve diferença nenhuma. Deus não oferece nada pronto para o homem. Por quê? Nós temos dois atributos, inteligência e pensamento, e temos que fazer desenvolvê-las. Por isso que nada é de graça. Na luta diária, nós fazemos desenvolver a nossa inteligência e o nosso pensamento, resolvendo problemas, indo atrás de soluções, buscando melhoras para a nossa vida social, para a nossa vida moral, para a nossa vida afetiva, para a nossa vida financeira. Nós desenvolvemos a nossa inteligência e o nosso pensamento. Assim aconteceu com todas as ciências e não foi diferente com a ciência espírita. Não é?
Ele segue, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países. Atentem para isso, porque Kardec não desenvolve a ciência espírita sozinho. Tá? Olha, repetidos à vontade por milhares de pessoas. Kardec era uma dessas milhares de pessoas repetindo esses fenômenos. Só que o enfoque que ele dá é diferente do enfoque que as outras pessoas davam. Apenas isso. Um cientista, com a visão científica das coisas, ele dá um enfoque científico, de pesquisador. Essa é a diferença. Não é? Mas ele diz em todos os países. Quando ele fala todos, está falando todos. Não é só a França, só os Estados Unidos, ou só a Alemanha, todos, indistintamente. Não é? Esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas, verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, deveriam ser dados pelo pensamento. Mas o pensamento dando pancada seria um fenômeno ainda mais prodigioso, maior do que o próprio fenômeno espírita. Os caras querem inventar a solução, né, e acabam cometendo atos ditando soluções que são ainda mais prodigiosas que o próprio fenômeno espírita. Né? O que não é assim, é simples. É um fenômeno simples, não tem nada a ver com a união de todos os pensamentos e de todas as inteligências presentes provocando aquele fenômeno, não. É uma terceira inteligência que está ali presente e que aceita participar daqueles fenômenos. E eu digo aceita é porque aceita mesmo, inteligência. Ela pode decidir aceitar ou não. O espírito desencarnado, ele tem vontade. Por isso que a pesquisa com os espíritos é completamente diferente da pesquisa com a matéria, com as coisas materiais. São distintas, totalmente distintas, que exigem muito mais do pesquisador que a matéria em si. Né? Daí Kardec afirmar que o cientista da ciência regular, da ciência clássica, não tem autoridade para falar de doutrina espírita, e não tem mesmo. São distintas, são ciências distintas. Uma complementa a outra, mas uma não tem autoridade para falar da outra sem o conhecimento desta. É preciso estudar doutrina espírita para falar de doutrina espírita. Ter conhecimento de física, matemática, química, ou qualquer outra ciência, médica, ou seja lá o que for, não autoriza esta pessoa a falar de doutrina espírita, né, ou a fazer juízo de valor da doutrina espírita. É preciso estudar a doutrina espírita, saber como as coisas se processam, para se falar de doutrina espírita com propriedade e com autoridade. Sem isso não há autoridade, é mera especulação e falta de seriedade, não é? Especulação. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas. Verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, deveriam ser dados pelo pensamento, mas o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. A experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes. Quer dizer, se o fenômeno era gerado pelo pensamento e pela inteligência dos assistentes e a resposta estava em oposição àquilo que pensavam os assistentes, então há uma terceira força aí nesse meio. Né? Dava uma resposta que estava em oposição àquilo que pensavam os assistentes. Então não provém dos assistentes. Que teria que se coadunar, que se casar com o pensamento daqueles que ali estavam para ser procedente destes. Como não procediam deles,
estava muitas vezes em oposição àquilo que eles pensavam. Então não eram os assistentes nem do médium. Né? Por isso que começou Kardec fazendo essas observações, ele começou, peraí, pô, é possível, não é? É possível, vamos estudar, vamos examinar. Mas aí chegou-se a essa conclusão, se estava em oposição aos assistentes e ao médium, não provinha desses. Né? Se tão numerosos esses exemplos, são tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém se haver ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhado. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Então Kardec não participou, uma testemunha relatou a Kardec, presenciou o fenômeno e relatou a Kardec. Ele diz o seguinte, aí o relato do fenômeno que ele vai citar agora. Num navio de marinha imperial francesa, nos mares da China, toda a equipagem dos marinheiros, até o comando, ocupava-se das mesas falantes. Então, no navio lá, quando tinham tempo, promoviam os fenômenos de mesas, das mesas falantes, né, através de pancadas e alfabeto e tal. Resolveram evocar o espírito de um tenente do mesmo navio morto há 2 anos. Evocaram o tenente, ele morreu, mas por curiosidade de alguém, evocou-se o tenente. Ele atendeu. E após diversas comunicações, que espantaram a todos, disse o seguinte por meio de pancadas, abre aspas, palavras do tenente, peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, indicou a quantia, que lhe devo e que lamento não ter podido pagar antes de morrer, fecha aspas. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão se havia esquecido da dívida, que aliás era mínima, mas verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente, na exata importância indicada. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação poderia ter sido refletida? A lógica demonstra claramente que não podia estar no pensamento de ninguém. Ninguém que habitava aquele navio, ninguém, mesmo o próprio capitão, ele não estava pensando nisso, porque ele havia se esquecido da dívida. Não é? Então, certamente, a inteligência manifestante era do tenente, e não de alguém daquele navio, de nenhum daqueles do grupo. Não é? Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, o professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o problema do inconsciente deu margem no passado e continua a dá-la ainda hoje a numerosas hipóteses fantásticas sobre a possibilidade de serem telepáticas essas transmissões. Mas os fatos são mais complicados do que o citado acima, e essas hipóteses não abrangem a todos. As pesquisas parapsicológicas atuais, longe de beneficiarem essas hipóteses fantásticas, como querem os adversários do espiritismo, vêm confirmando progressivamente a explicação espírita. O estudante deve precaver-se contra os explicadores tendenciosos e prosseguir seriamente o estudo para obter respostas mais positivas. Olha, não há como buscar conhecimento espírita em especuladores. Um médium, um comunicante, um espírito é perigoso. Vários médiuns, milhares de médiuns, milhares de espíritos, aí a coisa toma outra proporção. Foi aí que Kardec dá foro de verdade para aquilo que era escrito nas 5 principais obras que nós conhecemos. Tá bem? Então, muito perigoso. Cuidado com os especuladores. Centre-se no conhecimento espírita ditado pelos espíritos superiores, a comando de Jesus de Nazaré. Ele que comanda, ele é que comanda esse grupo que dita essa obra. Então, precisamos estar atentos para não cair em ser enganado. Ser enganado é muito ruim, mas permitir-se enganar é vergonhoso. Quem gosta de ser enganado? Ninguém. Agora, a pessoa vai se permitir ser enganado? Peraí, eu tenho uma base, existe uma base sólida,
que são os livros de Kardec. Não é? Vamos estudar os livros de Kardec primeiro? Vamos. Então, depois disso, aí você pode ir para o caminho que você quiser, sem o perigo de ser enganado ou se deixar enganar voluntariamente. Pois não, Alexandre? Deixa eu botar fogo no parquinho, mas fazer um parênteses aqui, rapidinho, vou abrir e vou fechar. Cuidado com o movimento espírita brasileiro. É só isso que eu quero dizer. Bota o fogo no parquinho dizendo isso. Cuidado com o movimento espírita brasileiro. Infelizmente a gente tem que corroborar a sua afirmação. Aperfeiçoou-se essa arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancadas. Mas o meio era sempre muito moroso. Não obstante, observam-se algumas de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Imagina a paciência desses espíritos, né? Tinha que ser realmente missionário, né? Para uma mensagem de extensão ser dada através desse meio, uma pancada para cada letra, né? Realmente é muita paciência desses nossos irmãos tentando esclarecer o homem sobre essa realidade da imortalidade da alma, né? Mas, de qualquer forma, eles nos beneficiaram com essas revelações sobre o mundo dos espíritos, essas comunicações de extensão, de uma certa extensão. Desse meio surgiram outros, e assim se chegou ao das comunicações escritas, pelos médiuns escreventes. Esse é o nome que Kardec dá ao que nós chamamos hoje de médium psicógrafo, né? Como gosta aí a maioria das pessoas de falar. A primeira comunicação desse gênero foi obtida por meio de uma pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Da onde vem a origem da mesa leve, aonde se adaptava um lápis? Da origem das manifestações. As primeiras manifestações, pela praticidade, se originaram nas mesas. Por desconhecimento, atribuiu-se à mesa uma ferramenta de trabalho dos espíritos, que não tem nada a ver. Mas, como era iniciante a ciência, então, peraí, será que os espíritos conseguem bater na mesa? Eles conseguem indicar letras, movimentando um apontador para a letra que vai compor determinada palavra. Será que eles não conseguem, se a gente adaptar um lápis numa pequena mesa, numa mesa leve, escrever? É assim que a coisa se desenvolveu, né? É assim que a coisa foi imaginada, pensada e realizada. Né? Como qualquer outra ciência, eu repito, é bom que a gente reflita nisso. Né? Não veio pronta. Foi preciso se desenvolver através da inteligência, do empenho, da dedicação, da calma, da paciência, né? Esse tipo de comunicação dos espíritos conosco. Então ele diz, as primeiras comunicações desse gênero, escritas, foram obtidas por meio de uma pequena mesa, de uma pequena e leve mesa, a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores. Lá no Museu Espírita, quem puder, quando forem a São Paulo, visite o Museu Espírita do Estado de São Paulo. Ali tem exemplo de cada uma dessas coisas que Kardec descreve aqui. É muito interessante, viu? É bacana mesmo da gente ver como é que a coisa se processou. É mais ou menos como você pegar aí um microscópio de 1600, 1700 mais ou menos, né? E o microscópio atual, né? O microscópio muito sofisticado hoje em dia. A diferença é gritante, né? De capacidade e tudo mais. A mesma coisa são os aparelhos usados pelas pessoas da época de Kardec e o que se faz hoje, né? Lápis ou a caneta diretamente na mão do médium, o médium escreve. Cara, Chico, por exemplo, era um virtuoso nesse aspecto, né? Ele escrevia com as duas mãos, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e com as duas mãos ao mesmo tempo, né? Nesse aspecto, o Chico foi um médium excelente. Não tem, há outros, mas ele acho que foi
o melhor entre todos, os médiuns. É possível desenvolver essa habilidade, viu? Diga-se de passagem. Basta exercício. Como as pessoas têm a vida muito atribulada, não se dedicam a isso, mas é possível exercitar e desenvolver essa habilidade. Tá? A mediunidade é passível de desenvolvimento através do exercício. Tá? Ela não se dá pelo exercício, mas se amplia, se desenvolve pelo exercício. Ele segue. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando letras, algumas letras, e depois escreveu palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão, a seguir de cestinhas, de caixas de papelão e, por fim, de uma simples prancheta. Era uma prancheta mesmo. Colocava-se um lápis num pedaço de madeira, o médium vestia aquele pedaço de madeira, né? Como eu estou fazendo aqui, ó, vestia e escrevia. Esse foi um dos métodos usados. Lá no Museu Espírita tem. A escrita, desculpa, aqui tem um rodapé de número 3 do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: esse desenvolvimento gradual do processo de psicografia representa um dos episódios mais significativos da ciência espírita, mostrando a naturalidade do fenômeno. A prancheta, como se vê, não é mais do que uma miniatura da mesa girante, conservando-se assim a forma do instrumento primitivo através da evolução para uma escrita manual. O aparecimento da cesta e da caixa de papelão assinala o momento de transição dos meios materiais para o meio psíquico. Aliás, o fenômeno da psicografia é reconhecido pela psicologia como escrita automática, estudado principalmente por Pierre Janet. O fato é o seguinte, né? Como os fenômenos vinham acontecendo pelas mesas girantes, o homem atribuía ao objeto a extensão da mediunidade. Depois se entendeu que era possível escrever diretamente, porque a mensagem do espírito, acabou-se entendendo isso ao longo do tempo, que a mensagem do espírito vinha de pensamento para pensamento. Então o médium simplesmente ele retrata aquilo que ele está recebendo através do pensamento. Né? Mas para se chegar a essa dedução, levou-se um bom tempo, como para qualquer outra ciência. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Leopoldina Santos, boa noite para você também, Leopoldina, obrigado pela sua presença, viu? Está conosco pelo YouTube. A Leonilda Ferreira está conosco pelo YouTube, boa noite para você também. E a Evelise Fontana Padilha está conosco também, boa noite para você, Evelise, obrigado pela presença de vocês. Kardec segue dizendo o seguinte: a escrita era tão fluente, rápida e fácil como a manual, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndice da mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento daquele. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que uma correspondência habitual entre vivos. Voltaremos a tratar desses diferentes meios para explicá-los com detalhes. Fizemos um rápido esboço para mostrar a sucessão de fatos que levaram à constatação da interferência desses fenômenos de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Se não houver nenhuma pendência de explicação, se não houver nenhuma dúvida, nós vamos passar para o capítulo 4, capítulo seguinte. Ficou tudo bem explicado para vocês? Ótimo, vamos lá então. Capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. O subtítulo é Movimentos de Suspensão, Ruídos, Aumento e Diminuição de Pesos dos Corpos. Kardec diz o seguinte: demonstrada a existência dos espíritos,
pelo raciocínio e pelos fatos e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover essas mesas e outros corpos inertes. Aí está a grande interferência e, vamos dizer assim, maravilhosa interferência de Kardec nesse aspecto. Realmente aí está a mão do pesquisador, a inteligência do pesquisador, a sagacidade do pesquisador. O pensamento que naturalmente nos ocorre é aquele que tivemos. Como os espíritos o contestaram e nos deram uma explicação inteiramente diversa, que não podíamos esperar, é evidente que a sua teoria não provinha de nós. Entenderam o que Kardec falou? Kardec tinha um pensamento a respeito disso. Ele imaginava que as coisas, os fenômenos aconteciam desta ou daquela maneira. Mas os espíritos vieram falando, não é nada disso. As coisas não acontecem como você está imaginando. As coisas acontecem assim, 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 assado. Olha que interessante isso, né? Quer dizer, Kardec podia ter omitido esse fato, mas não omitiu porque íntegro, honesto sob todos os aspectos. Olha, não provém de mim o pensamento, não provém de mim as teorias. Provém tudo dos espíritos, eles que vieram explicar como eles agem sobre a matéria. Eu vou ler de novo. Olha. O pensamento que naturalmente nos ocorre é aquele que tivemos. Como os espíritos o contestaram e nos deram uma explicação inteiramente oposta, diversa, que não podíamos esperar, é evidente que a sua teoria não provinha de nós. Ora, a ideia que tivemos, todos as podiam ter como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não acreditamos que pudesse jamais ocorrer a alguém. Facilmente se reconhecerá quando é superior à nossa, embora mais simples, porque oferece a solução de numerosos outros fatos que não tinham uma explicação satisfatória. Percebe? O homem tem a mania de complicar as coisas. Arruma teorias mirabolantes e tal, porque é assim, porque eu sou doutor, porque eu sei, porque não sei o que. Os espíritos vieram dando uma explicação simples, né, que satisfez e respondeu a todas as questões, solucionou a todas indistintamente, que deixava pendente nas teorias humanas, nas teorias dos encarnados. Né? O conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do perispírito, da ação mecânica que podem exercer sobre a matéria, mecânica mesmo, mecânica, como a mão age mecanicamente sobre um objeto. Estou pegando o mouse, estou realizando uma ação mecânica, abracando o mouse com a minha mão, isso é uma ação mecânica, é disso que ele está falando. Então os espíritos fazem de forma semelhante, envolvem fluidicamente o objeto e transportam o objeto para onde eles querem. É assim que funciona. Porque o perispírito é fluídico. Lembra que eles falam que ele tem extensão, as propriedades do perispírito? É isso aí. Envolvem o objeto. Como eles erguem a mesa se eles não podem agir com força? Porque força é propriedade do corpo. Quando alguém fala, o espírito tem muita energia, está falando uma besteira muito grande. O espírito não tem energia coisa nenhuma. Energia é força em ação para realizar um trabalho. Só tem energia o encarnado. O espírito não tem energia. Eu tenho energia, vocês têm energia. O desencarnado não. O desencarnado, ele manipula os fluidos. Ou seja, envolve o objeto que eles desejam, seja uma mesa, seja um objeto qualquer, uma pedra, seja o que for, não é? E transportam esse objeto para o lugar que eles desejam transportar, ou erguer, por exemplo. Eles não têm força para erguer a mesa, mas eles podem envolver fluidicamente, diminuir o peso específico de um objeto e erguer o objeto na altura que eles desejarem, o que for possível, através do médium, porque o médium tem muita influência nesse caso. Não é? Então vamos lá, vou ler novamente, prestem atenção. O conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do perispírito, semimateriais,
Não é matéria grosseira, mas é matéria. Da ação mecânica que pode exercer sobre a matéria, e o fato das aparições, nas aparições de mãos fluídicas e até mesmo tangíveis, poder pegarem objetos e os carregarem naturalmente, nos faziam crer que o espírito se servisse das mãos para girar a mesa e que a erguesse pelos braços. É isso que Kardec imaginou. Pô, se eles podem surgir, aparecer uma mão, e essa mão vem e cumprimenta todo mundo, e ela tem, pelo tato, você parece uma mão humana, porque ela tem o calor de uma mão humana, ela tem a consistência de uma mão humana, embora com o tempo ela desaparecesse, eu acho que é assim que eles fazem, que eles promovem os fenômenos, pensou Kardec. Eles formam uma mão fluídica, né? Faz uma mão, faz essa mão surgir, essa mão pega a mesa e ergue essa mesa. E os espíritos falam, não é nada disso. Não é assim que o fenômeno ocorre. Ele segue, mas nesse caso, qual a necessidade de médiuns? Se eles podiam fazer surgir uma mão, e essa mão tem energia, força, para erguer a mesa, não tem necessidade de médium nenhum. Pergunta lógica de Kardec. Tá, onde é que eu estou aqui? Poxa, eu perdi a linha aqui. Tá. Mas nesse caso, qual a necessidade de médiuns? O espírito não poderia agir sozinho? Porque o médium, que frequentemente pousa as mãos na mesa em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode evidentemente ajudar o espírito por ação muscular? Ouçamos primeiro os espíritos que interrogamos a respeito. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros. Primeira pergunta: o fluido universal é uma emanação da divindade? Resposta: não. Segunda pergunta: é uma criação da divindade? Resposta: tudo foi criado por Deus. Questão 73 do Livro dos Espíritos. Elemento material, elemento espiritual. Na relação de importância, primeiro elemento espiritual, depois elemento material. Então, o fluido universal não emana, não vem, não é uma extensão de Deus, mas uma criação dele. Terceiro, o fluido universal é o próprio elemento universal, elemento material, dali tem origem toda a matéria? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas, dali deriva todas as coisas. Por isso que o espírito, por algum processo que a gente desconhece, se individualiza daquele elemento geral, que é o elemento espiritual, se liga à menor partícula da matéria e dali promove o seu progresso, sua individuação, agindo inteligentemente sobre a matéria. Vocês querem ver um exemplo? Eu acho que eu já falei disso no estudo do Livro dos Espíritos. Uma vez assistindo televisão, um cientista mostrou, através de um filme muito bem feito e tal, como agiam os vírus para aprender a se defender, a defender as próprias vidas. Então o paciente que estava infectado com um grupo muito grande de vírus recebia um antivírus. Um vírus daqueles, porque eles viviam em colônias, né? Ele se destacava da colônia sozinho, se destacava, mostrava no filme, se destacava assim da colônia e aprendia a se defender do vírus, do antivírus. Aquele vírus aprendia a se defender do antivírus. Para aprender nós precisamos do quê? Inteligência. Aí ele se aproximava da colônia, se conectava à colônia e ensinava os outros a se defender do antivírus. Para ensinar nós precisamos do quê? De inteligência. O cientista que fez o filme não falou isso, mas eu deduzi como espírita. Então, ali, aquele vírus está ligado, como a todas as outras coisas, um espírito em evolução. Como a todas as outras coisas.
Há uma pedra, há um vegetal, há um animal e, por fim, há um homem. Vem progredindo sucessivamente. Não é? Então, o espírito se liga à menor partícula da matéria, age sobre essa matéria com a sua inteligência e modifica essa matéria tanto quanto seja necessário para chegar ao ponto que é necessário para a humanidade, por exemplo. A matéria como nós conhecemos, que está em franco desenvolvimento, tem muita coisa para o homem conhecer, produzir e modificar. Não é? Nós sabemos, por exemplo, que há materiais, o grafeno, por exemplo, não é? Que nós temos em abundância aqui no nosso país, que é muito mal gerenciado, lamentavelmente, ele é um material extraordinário. É possível fazer baterias de longa duração com ele, etc. Bom, enfim. Mas há coisas no nosso mundo que ainda vão ser desenvolvidas que nos vão deixar no futuro boquiabertos. Né? Ele segue. Tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Resposta é o seu elemento, derivado do fluido universal, matéria modificada. 5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta. Para encontrá-lo na sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Nós não temos nem ideia do que isso seja. É matéria lá na sua essência. Não dá nem para imaginar. Subdivida a matéria que nós conhecemos por trilhões de vezes e mais trilhões de vezes, nós não vamos chegar a essa essência. Elemento material. É disso que ele está perguntando, na sua maior simplicidade. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado. A ação da inteligência dos espíritos modifica a matéria para transformá-la segundo as necessidades dos próprios homens, dos próprios espíritos, para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Fluido magnético animal, aquilo que dá vida para o corpo. Esse é o fluido magnético animal. Tá bem? É isso que nós transferimos no passe com a ajuda dos espíritos. E é isso que o magnetizador transfere sem a ajuda dos espíritos. Que o magnetizador ele pode inclusive curar uma pessoa por transferir fluido magnético animal para uma outra pessoa e curá-la. Não é? É só vocês estudarem em Mesmer, procurem Mesmer, Franz Anton Mesmer, que foi um continuador desses estudos no seu tempo. E Kardec era um magnetizador, então ele sabia disso. Ele sabia desse fluido magnético animal. Não é? Aqui tem o rodapé de número 1, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: as teorias científicas atuais, no campo da fisiologia e da psicologia, tentam negar a existência do fluido magnético. A palavra fluido tornou-se uma heresia científica, mas o Espiritismo a conserva, e já agora estamos vendo à sua volta ao campo científico sobre outras formas, como na teoria física de campo, na dos elétrons livres e assim por diante. E o que dizer da partícula de Deus? Já ouviram falar sobre a partícula de Deus? Então, se não ouviram, procurem no Dr. Google, que vocês vão ouvir falar. Estão procurando esse elemento material, que não vão encontrar. Não como eles acham que vão encontrar, não vão encontrar. Eles sabem que existe um elemento que dá origem a tudo. E é isso que aquele reator atômico enorme, tem acho que 15 quilômetros, uma coisa assim, está buscando encontrar. Né? Chamado o elemento de Deus. Mas não vão encontrar, porque não levam em consideração o ensinamento dos espíritos superiores. E não é para o homem encontrar, por enquanto não. Nós vamos chegar lá, com o desenvolvimento da inteligência, mas ainda não é o tempo. Afirmou-se
que o fluido, a pergunta de número 6, afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta, não. Esse fluido só anima a matéria. Se anima da vida, ânima. Este fluido dá vida à matéria. Quando nós reencarnamos, ou encarnamos, se encarnamos é a primeira vez num planeta. Se reencarnamos já é mais do que a primeira vez. É reencarnação. Nós, ao encarnarmos ou reencarnarmos num planeta, recebemos uma quantidade X de fluido vital. Que esse é fluido elétrico, que eles chamam de fluido magnético animal, é a mesma coisa. Fluido vital e fluido elétrico animal é a mesma coisa com palavras diferentes. Tá bem? Quando nós encarnamos, nós recebemos uma quantidade X de fluido magnético animal ou fluido vital. E há pessoas que são mais animadas, vamos dizer assim, não é? Há pessoas que carregam em si uma quantidade maior de fluido vital e outras que são mais apáticas, tem menos fluido vital. Tá bem? Então, por isso que ele responde aqui, que esta matéria anima, que este fluido anima a matéria, dá vida, dá ânima à matéria. Sem ele não há vida. Sem o fluido magnético animal, ou sem o fluido vital, não há vida física. Porque o espírito não precisa disso. O espírito não precisa de fluido nenhum. Ele só se liga à matéria para desenvolver a sua inteligência. Ele precisa da matéria para desenvolver a inteligência e posteriormente para agir sobre a matéria, através do seu perispírito. Mesmo os espíritos superiores, os espíritos puros, digo. Todos têm perispírito, porque precisam agir sobre a matéria. Pergunta de número 7. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita? Resposta: de certa maneira dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria, e a sua condensação é maior ou menor, segundo a natureza dos mundos. Quando o mundo é mais atrasado, a matéria é mais densa. Quando o mundo é superior, a matéria é menos densa. Então essa condensação, como ele chama, se dá em maior ou menor grau, segundo a natureza dos mundos em que aquele espírito habita. Pergunta de número 8. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Resposta: combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esses efeitos. Pega o fluido do médium, pega o fluido universal, faz um amálgama, uma combinação, envolve o objeto e faz com o objeto aquilo que ele deseja fazer, ao efeito que ele deseja dar. É assim que a coisa acontece. Não tem nada de energia nesse troço. Repito, energia é para o corpo físico. Energia é força em ação para o trabalho. Procurem lá o valor da palavra energia que vocês vão saber. Então, espírito não tem energia. Espírito manipula fluido e não energia. Pergunta de número 9, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificados, que era o pensamento de Kardec, né? Vai lá, solidifica um braço fluidicamente e tal, pega a mesa e ergue. É assim que acontece? Essa resposta não te dará ainda o que desejas. Quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima esta mesa. Deu uma vida fictícia. Assim preparada, o espírito a atrai e a movimenta, sob a influência do seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Vontade do espírito agindo sobre a matéria. É sempre assim. É pela vontade que o espírito age. Lembra lá como é que chamava aquele filminho lá?
Aquele que a mulher, o sujeito desencarna e vai, abraça a mulher e tal, eu esqueci o nome agora. É muito famoso aquele filme. Vocês lembram o nome do filme? Ghost, O Outro Lado da Vida, exatamente. Que o espírito de um cara que está lá no metrô faz assim no cigarro, dá um tapa no cigarro, o cigarro vai longe. É semelhante àquilo. Aquilo é uma encenação hollywoodiana para promover um efeito, mas não é daquele jeito que acontece, mas é pela vontade do espírito que a coisa acontece, porque o sujeito que desencarna, que é ligado àquela senhora lá, ele tenta fazer e não consegue. Aí o sujeito vem falando, não é assim, ó. Lembram dessa cena? Se não se lembram, vejam o filme, que é muito interessante. Tá? É assim que a coisa acontece, pela vontade do espírito, ele imprime, pela sua vontade, a ação. Assim preparado, o espírito atrai e a movimenta, sob a influência do seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, pede ajuda de outros espíritos da sua mesma condição. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Qual é esse liame? Nós já estudamos isso. É o perispírito. Sempre que vocês ouvirem esse termo, essa afirmação, associem isso ao perispírito. Por isso que o espírito não pode deixar de ter perispírito, nem no seu grau mais elevado. Porque este elemento de ligação com a matéria é que ele precisa para agir sobre a matéria. Sem ele, ele não tem como agir. O espírito não tem como agir sobre a matéria sem esse elemento de ligação. Esse liame, que chama-se perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio-me haver explicado com bastante clareza para fazer-me compreender. Aqui tem uma observação que diz o seguinte: chamamos a atenção para a primeira frase, abre aspas, esta resposta não te dará ainda o que desejas, fecha aspas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões anteriores só tinham por fim chegar a essa. E se refere ao nosso pensamento, que esperava, com efeito, outra resposta que confirmasse a nossa ideia sobre a matéria, porque o espírito movimenta as mesas. Entenderam o que ele explicou aqui? Kardec pensava de uma certa forma. E como ele preparou como ele fazia mesmo, era hábito dele, ele preparava um encadeamento de ideias lógicas, perguntas lógicas, até chegar a uma resposta. O propósito dele era chegar à resposta que corroborasse a sua maneira de pensar. E ele recebeu uma resposta inversa. Preste atenção, a observação que ele faz. Chamamos a atenção para essa primeira frase, abre aspas, essa resposta não te dará ainda o que desejas. Não é o que você está pensando, não. O espírito compreendera perfeitamente, isso é Kardec falando, viu? São palavras dele, que todas as questões anteriores só tinham por fim chegar a essa. E se refere ao nosso pensamento, que esperava, com efeito, outra resposta, que confirmasse a nossa ideia sobre a maneira por que o espírito movimenta as mesas. Quer dizer, não era o que Kardec pensava. Isso, para mim, atribui para mim uma garantia, uma segurança muito grande a respeito do trabalho de Kardec. Uma lisura, né? Uma honestidade muito grande da parte dele, porque ele podia atribuir por vaidade, como é normal em todos os homens, né? Atribuir todas as respostas e aquilo que ele pesquisou à sua maneira de pensar. Não, eu pensava como os espíritos mesmo, então, mas não é assim não. Kardec aprendeu muito com os espíritos, porque embora fosse um espírito superior, tenho certeza absoluta, ele era um encarnado, e como encarnado sofreu a influência da matéria. E como sofre a influência da matéria, é sujeito a errar, sujeito a ter pensamentos equivocados a respeito das coisas espirituais. Isso acontece com todos nós. Por mais evoluídos sejam os espíritos, eles sofrem a influência da matéria, a influência da sociedade, e o peso dessa influência é muito grande em todos nós.
fazendo com que o nosso pensamento converja, venha a convergir para as coisas materiais, não para as coisas espirituais. Por isso que Kardec está dando essa explicação. Para mim, garantia absoluta de lisura, não tenho dúvida nenhuma. Bom, são 21 horas e 1 minuto. Vamos marcar aqui a questão de número 10, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Tá bem? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, não quiserem acrescentar nada a isto que foi estudado, a Rosângela de Assis está conosco. Obrigado, Rosângela, pela sua presença, viu? É um prazer tê-la conosco. Todas as quartas-feiras, com início às 20 horas, nós fazemos os nossos estudos. E será um prazer recebê-la, você e todos os outros companheiros, amigos que estão aí pelas redes sociais acompanhando os nossos estudos dessa noite, tá bem? Podemos fazer as nossas preces então? Muito bem, vamos lá então. Vamos esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia, unir os nossos pensamentos, mentalizar fervorosamente a figura excelsa e amiga de Jesus, Ele que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite.